Imagine acordar amanhã e descobrir que os maiores cientistas do planeta admitem que algumas das perguntas mais importantes da existência continuam sem resposta. Apesar de satélites explorando o espaço profundo, aceleradores de partículas gigantescos e computadores capazes de realizar trilhões de cálculos por segundo, ainda existem mistérios que desafiam completamente a compreensão humana. E o mais impressionante é que esses enigmas não estão escondidos em lugares distantes. Eles estão ao nosso redor, dentro de nossas cabeças e até mesmo na própria estrutura do universo. Hoje você vai conhecer 7 fenômenos tão misteriosos que, em alguns deles, a ciência sequer sabe por onde começar. Prepare-se para uma viagem pelos maiores segredos da realidade. Em 7º lugar, a assimetria entre matéria e antimatéria. Toda a nossa existência depende de um erro cósmico que ninguém consegue explicar. Segundo as leis da física, quando o universo surgiu, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais. A antimatéria é praticamente uma versão espelhada da matéria comum. Quando ambas entram em contato, elas se destroem instantaneamente, liberando enormes quantidades de energia. Isso significa que, teoricamente, toda a matéria criada no Big Bang deveria ter sido aniquilada pela mesma quantidade de antimatéria. O resultado seria um universo vazio, preenchido apenas por radiação. Mas isso claramente não aconteceu. Estrelas existem. Planetas existem. Nós existimos. Em algum momento dos primeiros instantes do cosmos, a matéria ganhou uma pequena vantagem sobre a antimatéria. Foi uma diferença minúscula, mas suficiente para permitir que tudo o que vemos hoje fosse formado. O problema é que ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. Experimentos modernos tentam encontrar essa resposta há décadas, mas a explicação definitiva continua desaparecida. E sem ela, continuamos sem entender por que o universo existe. Em 6º lugar, por que dormimos e sonhamos? Todos os dias repetimos um comportamento estranho. Ficamos inconscientes durante horas, perdemos a capacidade de reagir rapidamente ao ambiente e nos tornamos extremamente vulneráveis. Do ponto de vista da sobrevivência, isso parece uma péssima estratégia evolutiva. Mesmo assim, praticamente todos os animais dormem. Os cientistas sabem que o sono é essencial para a memória, para a recuperação do organismo e para diversas funções cerebrais. Porém, a pergunta mais profunda permanece sem resposta. Por que a evolução escolheu justamente esse mecanismo? E mais misterioso ainda, por que sonhamos? Durante os sonhos, nosso cérebro cria cenários absurdos, mistura lembranças, pessoas e situações impossíveis. Algumas teorias sugerem que os sonhos ajudam a processar emoções. Outras defendem que eles funcionam como uma espécie de treinamento mental para situações futuras. Mas nenhuma explicação conseguiu resolver completamente o mistério. Depois de milhares de anos observando o sono, ainda não sabemos exatamente por que passamos um terço da vida nesse estado tão estranho. Em 5º lugar, o paradoxo do efeito placebo. Imagine sentir dor intensa. Então alguém entrega uma pílula sem qualquer princípio ativo e afirma que ela é um medicamento poderoso. Minutos depois, a dor realmente diminui. Parece impossível, mas isso acontece constantemente em hospitais e pesquisas médicas. Esse fenômeno é conhecido como efeito placebo. O mais intrigante é que ele não se limita à sensação subjetiva. Em muitos casos, exames mostram alterações reais na química cerebral e até na resposta fisiológica do organismo. O cérebro libera substâncias capazes de reduzir a dor, diminuir o estresse e produzir efeitos físicos mensuráveis. A ciência consegue observar que isso acontece, mas ainda não entende completamente como a simples expectativa de melhora consegue desencadear processos biológicos tão complexos. Em outras palavras, a mente parece possuir uma influência sobre o corpo muito maior do que imaginávamos. E justamente o mecanismo exato dessa influência continua sendo um dos grandes mistérios da medicina moderna. Em 4º lugar, o que é a consciência? Neste exato momento, você está ouvindo esta narração. Está processando palavras, formando imagens mentais e talvez até questionando algumas ideias. Mas já parou para pensar em algo ainda mais estranho? Como você sabe que está consciente? Como bilhões de neurônios trocando sinais elétricos conseguem produzir experiências subjetivas como felicidade, medo, amor, dor e autoconsciência? Os cientistas conseguem identificar quais regiões do cérebro são ativadas durante diferentes pensamentos e emoções. Conseguem mapear circuitos neurais e observar a atividade cerebral em tempo real. Porém, existe um obstáculo gigantesco. Nenhuma dessas descobertas explica como processos físicos se transformam na experiência de estar vivo e consciente.
Esse desafio é tão profundo que recebeu um nome especial: o problema difícil da consciência. Alguns pesquisadores acreditam que uma solução pode surgir nas próximas décadas. Outros argumentam que talvez a mente humana jamais consiga compreender completamente sua própria natureza. Seja qual for a resposta, ela pode mudar radicalmente nossa visão sobre quem somos. Em terceiro lugar, como a vida surgiu da não-vida. A teoria da evolução explica com enorme precisão como seres vivos mudaram ao longo de bilhões de anos. Mas existe uma pergunta anterior que continua sem solução: como a vida começou? Em algum momento da história da Terra, moléculas sem vida se transformaram na primeira entidade capaz de crescer, se reproduzir e evoluir. Os cientistas chamam esse processo de abiogênese. Diversos experimentos já demonstraram que os componentes básicos da vida podem surgir naturalmente em determinadas condições. Aminoácidos, proteínas e outras moléculas essenciais podem ser produzidos sem intervenção biológica. O problema surge no próximo passo: como essas substâncias se organizaram espontaneamente até formar algo tão complexo quanto uma célula viva? Qual foi a sequência exata de eventos que acendeu a primeira centelha da vida? Até hoje ninguém conseguiu reproduzir completamente esse processo em laboratório. Sabemos que aconteceu. Afinal, estamos aqui. Mas o caminho exato continua perdido nas profundezas do passado. Em segundo lugar, o que havia antes do Big Bang? Quando voltamos no tempo através das equações da cosmologia moderna, chegamos a um momento extraordinário. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, todo o universo observável estava concentrado em um estado extremamente quente e denso. A partir daí ocorreu a expansão que deu origem a estrelas, galáxias e tudo o que conhecemos. Mas então surge uma pergunta inevitável: o que existia antes disso? O problema é que a própria noção de antes pode não fazer sentido. Segundo algumas interpretações da física, o tempo nasceu junto com o universo. Se o tempo não existia, então talvez não exista um antes para ser investigado. Outras hipóteses sugerem universos anteriores, ciclos cósmicos infinitos ou até um gigantesco multiverso contendo incontáveis realidades paralelas. O desafio é que, quando chegamos ao instante inicial, nossas equações simplesmente deixam de funcionar. É como tentar enxergar através de uma parede matemática. E enquanto não encontrarmos uma teoria capaz de unir todas as leis fundamentais da física, esse mistério continuará aberto. E em primeiro lugar, matéria escura e energia escura. Chegamos ao maior mistério do universo conhecido. Tudo aquilo que vemos, estrelas, planetas, galáxias, nebulosas e até nossos próprios corpos, representa apenas cerca de 5% da composição total do cosmos. Os outros 95% pertencem a algo que nunca foi observado diretamente. Aproximadamente 27% é matéria escura, uma substância invisível cuja gravidade mantém galáxias inteiras unidas. Sem ela, muitas dessas estruturas simplesmente se despedaçariam. Já cerca de 68% corresponde à energia escura, uma força ainda mais misteriosa responsável por acelerar a expansão do universo. O mais impressionante é que os cientistas têm evidências extremamente fortes de que ambas existem. Os cálculos funcionam. As observações confirmam os efeitos. Mas ninguém sabe exatamente o que elas são. Não sabemos sua composição, sua origem ou seu verdadeiro funcionamento. Em outras palavras, a maior parte da realidade permanece completamente desconhecida. É como viver dentro de uma casa onde apenas um cômodo está iluminado, enquanto todo o restante permanece mergulhado na escuridão. Esses 7 mistérios mostram algo fascinante sobre a ciência. Ela não é uma coleção de respostas prontas. Ela é uma busca constante por perguntas cada vez mais profundas. E talvez o mais surpreendente seja perceber que, quanto mais aprendemos sobre o universo, mais descobrimos o tamanho daquilo que ainda não sabemos. A matéria escura, a origem da vida, a consciência, os sonhos e os segredos do Big Bang continuam desafiando as mentes mais brilhantes da humanidade. Talvez uma dessas respostas seja encontrada amanhã. Talvez leve séculos. Ou talvez algumas delas permaneçam para sempre além da nossa compreensão. Mas uma coisa é certa: os maiores mistérios do universo ainda estão esperando para serem revelados.